pessoal! Estamos aqui novamente em mais um episódio do nosso Ponto de Virada. E hoje, o meu convidado é uma pessoa que tem uma trajetória profissional muito, mas muito interessante e que eu trouxe aqui para vocês hoje como um incentivo, né, para que vocês se inspirem no desenvolvimento da carreira de vocês. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de carreira, mas não sobre as teorias. A gente vai falar na prática sobre como esse profissional, com mais de 40 anos de atuação no mercado, que já atuou em empresas como Ford, Hyundai, Caoa, General Motors, o que ele tem para nos transmitir na prática sobre o desenvolvimento da sua carreira, para que você se inspire para desenvolver a sua carreira também. E é com muito prazer que eu recebo aqui hoje Eugênio Cesari, que vai contar um pouquinho para a gente dessa sua trajetória que saiu do estagiário, o engenheiro, né, que também atuou em posição de lideranças, consultor focado no desenvolvimento de lideranças e palestrante. É isso aí. Muito bem-vindo, Eugênio. Obrigado, Deise. Muito honrado de estar aqui depois de uma apresentação dessa, né? Muito feliz de estar aqui hoje. Eu acho que o principal papel do líder é ensinar. Né? Se a gente acumula alguma bagagem ao longo da carreira, ao longo da trajetória, e se a gente não se dedicar a compartilhar, a ensinar as pessoas, não que elas devam seguir exatamente, mas mostrar caminhos de que é possível, né? E como passar de um estagiário para um executivo de empresas multinacionais. Eu tenho atuação fora do Brasil também. E como isso aconteceu de uma forma natural, né? O caminho de uma carreira, ele não é uma estrada asfaltada, linha reta, rumo ao sucesso, né? A gente cai mais do que anda. E o segredo está aí. E você saber onde você quer chegar, se dedicar no aprendizado técnico pelas áreas onde você passou, e também dedicar no desenvolvimento de gestão e dedicar no desenvolvimento de competências de liderança. Tudo isso é aprendizado, tudo isso são tijolos que a gente vai empilhando e acaba, a hora que você olha, você vê que você construiu. Né? E tem que aproveitar bem as oportunidades também que surgem, né? Não desperdiçar. Isso, as oportunidades surgem, mas elas podem ser criadas também. E eu vou falar um pouquinho disso também. Ai, ótimo, ótimo. Muito interessante isso, sobre criar oportunidades, né? Não só esperar que elas surjam. Exatamente. E como que você começou a sua carreira, né? Você é engenheiro, sim, né, por formação, hoje atuando no desenvolvimento e capacitação de lideranças. Como que começou lá atrás? Pois é, eu comecei como estagiário na Ford, na área de fundição, fabricação de componentes de motores. E aí, ao final do meu estágio, eu acabei indo para a GM, um concorrente, mas ela estava começando no investimento também na área de fundição. Eu fui para lá também com essa ideia de desenvolver nessa área metalúrgica. Com isso, eu já sempre fui estudioso, sempre quis embasar a minha parte prática com o conhecimento acadêmico. Se era metalúrgico, né, eram metais, né, ferro, alumínio. Eu acabei fazendo umas matérias do programa de mestrado do ITA. Não tive condições de ir para frente por função da agenda, em função da agenda, mas eu fiz matérias relacionadas à metalurgia, tratamento térmico, justamente para embasar aquela área onde eu estava. Sim. Né? Eu fiquei aproximadamente uns 3 anos nessa área de motores, fundição, quando a empresa decidiu por implementar uma operação de plásticos. Totalmente diferente disso, quando isso que eu falei, que às vezes as oportunidades surgem, mas às vezes a gente também alavanca. Por que alavanca? Porque, em paralelo à minha
início de carreira, eu me dediquei muito a aprender a falar inglês. E o inglês foi fundamental. Ali foi você criando condições, se preparando para uma oportunidade. Porque a minha saída como estagiário para a entrada na outra empresa, na GM, uma parte da entrevista foi em inglês. Isso eu tinha 20 anos e eu já falava inglês fluente. Ou não tão fluente como eu falo hoje, mas já foi suficiente naquela época. Suficiente para aquela oportunidade. E a troca de tecnologia, a troca de conhecimento, ela é feita em inglês. Independente de ser uma origem asiática, ser europeia, ser americana, a troca, o conhecimento é em inglês. Você vai fazer treinamentos, você vai receber documentação técnica, você vai receber normas, você vai receber procedimentos que são em inglês. Então, o inglês passa a ser fundamental. O inglês, de fato, abre muitas portas. Além de você estar permanentemente atualizado. Permanentemente atualizado. Não descuide de você se manter atualizado. Hoje, é muito fácil o acesso na internet. Você tem muitas coisas boas também veiculadas aí por grandes instituições que provê treinamentos, provê palestras, algum conteúdo positivos. Tem muita coisa que não vale muito a pena, é verdade. Mas tem muita coisa boa também, né, que pode ser aproveitada como hoje o conhecimento está muito acessível, né? Antigamente tinha que se buscar no livro físico. Tirar xerox, né? Na biblioteca. Sim, hoje a internet tem tudo, né? Tem tudo. Exatamente. E aí eu tive minha primeira experiência como gestor. Foi nessa operação de plásticos, que estava para ser construída, não é uma fábrica que ia ser construída ainda. E nesse processo de implementação dessa operação, os meus gestores na época falaram assim: Eugênio, você vai para os Estados Unidos e você vai aprender duas coisas. Primeiro, o que é plástico, que pouca gente conhecia, né? Não sei se todo mundo sabe, mas antigamente os para-choques eram todos de aço. Hoje é tudo de plástico. Imagina, né? O impacto dessa mudança, né? Acabamentos internos, painéis de instrumentos, etc. Então, você vai para os Estados Unidos, você vai aprender duas coisas. Você vai aprender a tecnologia de transformação do plástico e você vai aprender um sistema novo de gestão, porque essa operação ela vai ser piloto de uma coisa que pouca gente sabe, ninguém conhece muito. É um negócio baseado no sistema Toyota de produção. Então eu fui para lá sem saber o que era e fui aprender o que era o sistema Toyota numa operação que era uma joint venture da GM com a Toyota, né? Isso existiu. Curioso demais isso, existiu, né? Dois concorrentes né, globais, né? E em um determinado momento eles tiveram uma operação na Califórnia em que era 50-50, GM e Toyota, que era justamente para permitir que os executivos, os técnicos, os gerentes, os gestores, aprendessem o que era um sistema Toyota de produção. Hoje, essa nomenclatura já nem é utilizada mais, mas ela adquiriu o nome de Lean Manufacturing, né? A origem é no sistema Toyota de produção. Então, Kanban, Just in Time, trabalho em time, trabalho padronizado, TPM, todas esses conceitos que sustentam a filosofia Lean Manufacturing hoje. Que nós não conseguimos nos imaginar hoje em qualquer organização sem tudo isso, sem Lean Manufacturing. Pensar que um dia isso foi um conceito. Eu aprendi na linha de montagem. Eu trabalhei na linha de montagem montando painéis de acabamento do Corolla. Tinham dois modelos. Tinha um modelo que era o mesmo carro. Tinha um carro com o logo General Motors e o Corolla, que era da Toyota. E eu trabalhei na linha de montagem montando. Então eu participei de todas as atividades de um time de trabalho. Ou seja, eu passei a entender o que era o sistema Toyota na raiz. Na prática e na raiz. Aprender fazendo. Aprender fazendo. Isso foi extremamente importante porque quando eu tinha a atribuição de, quando voltasse para o Brasil, ajudasse a implementar como piloto nessa operação. Tamanha responsabilidade, né, Eugênio? Porque se propor a ir lá aprender sobre todo um conceito que
nem se sonhava com esses conceitos no Brasil. Acho que Nem mundialmente, estava começando, né? Estava começando no mundo inteiro. E você trazer para cá para tentar implantar isso e vencer também a barreira cultural que você ia encontrar quando chegasse nas organizações aqui. Você falou um ponto importante, a questão cultural, né? Só abrindo um parênteses, logicamente que eu não fui o único, foi um time, né? Não fui a única pessoa, eu só fui um dos pioneiros, né? Mas fiz parte de um time que trabalhou nessa implementação. Mas a questão cultural é extremamente importante, porque o sistema Toyota, o sistema Lean, ele pressupõe disciplina. E a cultura asiática ela é muito embasada na disciplina. Então, quando eu observei aquilo, eu falei, bom, que tipo de adaptação eu vou precisar fazer para que eu consiga implementar esses conceitos do Lean Manufacturing num ambiente ocidental, latino, no Brasil. Ainda mais desafiador, porque você pega todo um conceito que foi elaborado dentro de uma cultura oriental, que é norteada por valores totalmente diferenciados dos valores ocidentais, e aí você tem que adaptar tudo isso para aplicar dentro da realidade ocidental, porque assim, com certeza aqueles conceitos aprendidos sem uma adaptação não teriam nenhuma validação no Brasil, né? Exatamente, por dois aspectos que eu aprendi. Primeiro são que os vetores motivacionais são diferentes. O brasileiro, o latino, ele se motiva com... Se eu pudesse resumir numa frase, né? Por que é que eu tenho que fazer isso desse jeito para você? É assim que a gente se motiva. Porque eu sei fazer um jeito melhor. É assim que... E eu quero participar. E é assim que o brasileiro se motiva. Então você tem que entender que aqueles conceitos você tem que traduzir e mostrar e mesclar com as questões culturais baseadas em disciplina, porque senão não vai funcionar. Então mostrar que é assim que vai funcionar. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que é crucial, que é a capacitação da liderança. Tem que preparar a liderança para aplicar esses conceitos também. Preparar a liderança para aplicar os conceitos e para treinar as pessoas. E também para lidar com as adversidades que vão surgir, né? Exatamente. Porque sempre que você coloca ou propõe uma mudança, a resistência é o primeiro impacto, né? Um dos pilares principais do Lean Manufacturing é a eliminação de tudo aquilo que não agrega valor, eliminação de desperdício. Você vai otimizando o processo, vai otimizando a gestão, vai otimizando a organização, e vai eliminando tudo aquilo que não adiciona valor para o cliente. Ou seja, você vai eliminando desperdício, você vai transformando sua operação numa operação mais eficaz, mais eficiente, mais lucrativa. Esse é o conceito, um dos pilares do Lean Manufacturing, do sistema Toyota de produção. A principal competência do líder é tirar as pedras do caminho, não é? Sim. Viabilizar o caminho, né? Limpar o caminho para o desenvolvimento das pessoas. Esse é o principal papel do líder, não é? Você percebe que há um paralelo entre essa competência de liderança, de tirar as pedras do caminho, o que é? Tirar aquilo que não agrega valor, tirar aquilo que não adiciona. E você percebe que Lean Manufacturing é embasado em tirar aquilo que não agrega valor, ou seja, existe um paralelo muito grande entre uma pessoa que quer buscar se desenvolver liderança e aplicações de ferramentas de Lean Manufacturing. Isso é um paralelo muito forte, né, que precisa ser levado em conta para as pessoas que querem desenvolver uma carreira, seja qual for o segmento, seja na indústria, seja no comércio, seja no serviço, usando conceitos de melhoria contínua. E aí você chega aqui no Brasil, nessa empresa que você já estava atuando, com essa missão, com esse propósito, né? E o impacto disso na sua carreira, como que foi isso? Isso deu um diferencial muito grande, né? Porque a gente acabou dando certo, né? As operações foram colocadas como unidade piloto de alta produtividade, e eu aprendi muito
como usar as ferramentas de gestão associados às competências de liderança. Então, acho que acabou dando um diferencial muito grande, né? É como se eu tivesse pego uma bagagem técnica e incorporado competências de liderança também. E né? isso também, acredito que trouxe uma visibilidade para o profissional, Eugênio, não só o desenvolvimento ali e melhoria na empresa que você estava atuando, né? Qual que foi o resultado direto dessas aplicações na sua carreira? Bom, eu fiquei um determinado período, como eu falei no início, que a gente vai alavancando também as oportunidades. A maioria das empresas tem momentos em que são feitos feedback, né? E às vezes tem empresas que são semestrais, tem empresas que são anuais, e aí você expõe o seu desenho, o seu desejo de carreira e tal. E aí eu mudei, né, de uma área de fabricação para uma área de estruturação de carrocerias. Eu estava acostumado a gerenciar uma área com 300 pessoas, e me foi oferecida uma operação que tinha perto de 1.500 pessoas, né? Para também trabalhar no sentido de otimização dos resultados, melhorar a produtividade, qualidade, e principalmente lidar com as pessoas. Eu fui para lá, também fiquei 4, 5 anos nessa operação. Alavanquei também uma mudança para a área de pintura, de carrocerias. Eu fui lá. Cada mudança dessa ia junto o quê? Um conhecimento técnico. Eu fui atrás de aprender metalurgia, aprender solda, aprender sempre a parte adquirindo mais conhecimento, a pintura, né? A mesma coisa, entender como é que é na questão do pré-tratamento, como é que a chapa de aço, como é que você promovia o tratamento da chapa de aço para receber as camadas de proteção, que é a pintura e tal. E aí, depois desse período, eu fui para a área de montagem geral. A montagem do veículo, uma área totalmente diferente, grande também. E quando eu estava me preparando para ir para a China, porque a manufatura, como é hoje, né, migrou em grande parte, no mundo inteiro, para a China. E falei, não, eu tenho que ir para lá para aprender. Sim. E estava me preparando. Novamente buscando agregar mais conhecimento. Eu estava querendo aprender isso. Estava me preparando para isso. Então eu estava estudando a cultura. Ainda que eu tivesse tido a oportunidade de imersão na cultura asiática, quando eu tive o assignment na Califórnia, na NUMI, na Toyota, né? Ainda que eu tivesse, eu queria me aprofundar mais. Então eu estava me preparando, estava lendo sobre cultura chinesa e tal. Estava querendo aprender como é que eram as questões culturais, as diferenças de gestão. Estava buscando esse conhecimento. Mas desse momento, a Hyundai me chamou para fazer parte do time que implementar a fábrica lá em Piracicaba. Quando a Hyundai estava chegando no Brasil. Né? E eu fui para lá. E foi uma experiência fantástica, porque eu acabei tendo a oportunidade de dirigir uma operação coreana, né? Que é muito interessante, um aprendizado fora de série, dentro do Brasil. Eu não sei nem atravessar o planeta, né? Eu era 400 quilômetros da minha... Não precisou ir para a China, né? Não precisei ir para a China, acabei aprendendo essa cultura, né? E mais uma vez consegui fazer esses paralelos culturais, né? E foi muito interessante porque, da mesma forma que eu aprendi, foram 2 vias, né? Eu aprendi questões culturais, questões gerenciais muito fortes do sistema asiático, do sistema coreano, da cultura coreana, como também eu pude compartilhar aquilo que eu também tinha acumulado até então. Sim. Né? E vale também a gente, né, lembrar que quando a gente fala em cultura asiática, tem, é claro, aquilo que é comum, mas tem uma grande diferença ali, né, entre coreanos, chineses, sim, japoneses. São diferentes, sim. Cada país tem suas características. Sim. A matriz pode ser meio bem parecida. O modus operandi asiático... Mas tem peculiaridades. Cada cultura tem as suas peculiaridades. Eu gostei muito da forma de trabalho dos coreanos em função da disciplina e da
e dar rapidez na solução dos problemas. Eficácia. A eficácia, né? E de eliminação de desperdício. Né? Isso totalmente alinhado com aquilo que você já estava implantando. Isso faz com que a marca acabe revelando isso. Né? Essa confiança na marca provocada por essas questões culturais. Normalmente acontece isso na empresa. O cliente percebe, seja qual for a matriz, o cliente percebe a cultura da empresa através da qualidade de seus produtos. Então, um produto que é obtido numa cultura de eficiência, de qualidade, é percebido no produto final. O cliente valoriza isso. Sim, dá um bom resultado, né? E lá na Hyundai, você se deparou com esse desafio, né? Fora todo o desafio que você já tinha profissional, ainda o impacto cultural, né? Muito e legal, fez essas adaptações, esses aprendizados. E dali, qual foi o seu próximo passo? Muito bem. Eu tinha imaginado que o que eu tinha adquirido de bagagem, tanto em empresa americana quanto a asiática, fosse suficiente para eu começar a ensinar as empresas por aí. É muito importante, né? Conhecimento adquirido tem que ser difundido, tem que ser divulgado, e tem que ser compartilhado, né? Exato. E aí eu abri uma consultoria para que eu pudesse ajudar as empresas a se transformar também, buscando eficiência, buscando excelência nas operações. E acabei sendo convidado para dar consultoria numa operação da Caoa Montadora, em Anápolis, Goiás, né? E aí o projeto era um projeto que tinha uma parceria tecnológica com uma empresa chinesa, e que foi muito interessante para mim, porque apesar de eu ter tido experiência com os japoneses, com os coreanos, seria muito legal ter experiência agora com os chineses também. Sim. E foi o que aconteceu, né? Apesar de terem matrizes parecidas, tem peculiaridades diferentes de cada cultura. A vivência é outra, então foi muito né? legal, assim, conhecimento também, e também participei do lançamento de novos produtos. A gente conseguiu aprimorar, né, algumas questões, e foi um case de sucesso também. E aí esse interesse, esse desejo, despertar do partilhar conhecimento, né? Exato. Nessa sua trajetória como consultor, que você atua ainda, né, com consultorias, mas aí ela também vem atrelada ao docente, ao palestrante, aquele que vem para levar a sua bagagem e o seu conhecimento. Como que foi esse início para você, como um palestrante, como um professor? Eu acredito que a questão da consultoria e das palestras, elas compartilham da mesma origem, né, do mesmo propósito, né? Porque nós temos que compartilhar o nosso conhecimento, né? E fazendo isso como consultor é uma forma de fazer, mas como palestrante eu consigo expandir esse maior alcance, expandir maior abrangência de compartilhar esse conhecimento adquirido. E eu passei a identificar qual que era a chave, né? Qual é o tema, porque quando você vai especificar uma palestra, tem que ser algo que você domine. Sim, né? falar com propriedade. Você vai falar da sua história, né? você vai falar da sua trajetória. Né? E aí eu fiz uma reflexão de qual foi o diferencial. Né? Porque a bagagem técnica, talvez sim, talvez fosse importante. A experiência de gestão também talvez seja, mas qual é o amálgama disso? Como é que junta isso? Qual é o grande diferencial? E aí eu passei a fazer uma reflexão e definir que o grande diferencial é a interdependência entre o clima organizacional e o desempenho das operações. É essa a chave. É aí que eu posso, talvez, contribuir mais com as empresas, com os profissionais, com aqueles que estão buscando crescimento em suas carreiras. Eu acho que essa é a chave. Porque foi a partir do momento em que eu entendi que investir em clima dá resultado, e o resultado depende de clima, a partir desse momento
foi que eu comecei a aplicar esse conhecimento nas minhas experiências profissionais e comecei a ter resultados bastante satisfatórios. Então, como se eu estivesse fazendo, ao longo da minha carreira, validações dessa teoria que experienciou, levou para a prática e validando essa teoria de que o clima alavanca resultado e o desempenho mantém o clima consistente. Ótimo, muito bom. Então, né, a gente vai deixar aqui também os contatos para quem quiser, né, entrar em contato com você, saber um pouquinho mais do seu trabalho, né, e tudo isso que você pode levar para as empresas, partilhar e desenvolver os líderes, né, as equipes dentro das organizações. Eu agradeço a sua participação, Eugênio, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje, por essa partilha, muito interessante tudo isso que a gente conversou aqui e te desejo muito sucesso. Obrigado, Deise. Estamos à disposição para as empresas que precisarem, que sentirem que podem alavancar o desempenho através do clima. Estamos à disposição e, Deise, estamos aqui para ajudar os novos profissionais no crescimento de suas carreiras. Tá certo. Muito obrigada. Tchau, tchau.